Boa noite, galera. Vou tentar de novo. Boa noite, galera. Agora melhorou, pode se assentar. Você está feliz de estar aqui hoje? Você está feliz de estar aqui hoje? Eu estou muito feliz, a gente chegou na nossa terceira semana de Papo Reto. Para quem não sabe o que é o Papo Reto, todo mês de agosto a gente tem um mês que a gente traz convidados muito especiais para falar de vários temas. Esse ano a gente escolheu o tema profissões, então na primeira semana a gente trouxe um biólogo e um veterinário. Na segunda semana a gente falou sobre negócios empresariais e sobre direito. E hoje quem viu no Instagram, o que a gente vai falar? Ninguém viu no Instagram? Medicina e enfermagem, exatamente. Nós acreditamos naquilo que a gente cantou aqui hoje, né? Que tudo na nossa vida é para a glória do Senhor, inclusive as nossas escolhas profissionais, onde a gente atua. Então eu queria que vocês me ajudassem a receber com muito carinho a nossa enfermeira, a Tânia. A Tânia, que não é nada conhecida, né? Bem-vinda. Nosso médico, doutor Tiago. Bom, hoje o tema vai ser interessante, hein? Para quem não sabe, eu vou começar conduzindo com algumas perguntas, mas a gente também vai abrir para a pergunta da galera. Como é que funciona? Quem aqui conhece a Vitória? Ninguém? Vitória, levanta a mãozinha aí. A Vitória. E quem conhece o Bruno? Bruno fugiu. Mas todo mundo conhece o Bruno. Se vocês tiverem alguma pergunta aí no decorrer do bate-papo, vocês podem falar com a Vitória e com o Bruno, que eles vão mandando aqui para mim. E eu vou fazendo aqui para a Tânia e para o doutor Tiago, que quem sabe faz ao vivo, né? Responde ao vivo. Vamos lá. Tânia, começar com você. Primeiras damas, pode ser, doutor? Depois de uma intimada dessa, né, ele vai falar, não, vou responder primeiro. Tânia, conta um pouco para a gente quem é você, como que, na área que você atua, qual é a sua formação. Meu nome é Tânia, né? Eu sou uma membro fundadora dessa igreja, então por isso que a maioria me conhece. Peguei a Sara no colo. Velha. Então, quanto à minha profissão, na verdade eu sou técnica de enfermagem. Eu comecei no ano de 2016, né? E por que eu escolhi essa profissão? Não foi por causa de dinheiro, tá, gente? Não pense isso. Não pense isso, porque o piso não saiu e não vai, sei lá se vai sair ainda. Eu já desisti. Então, mas eu escolhi essa profissão porque foi uma coisa muito assim, coisa de Deus mesmo na minha vida. Eu trabalhava aqui na igreja na época, né, e consegui ganhar um curso. Uma época que tinha Pronatec. Hoje eu nem sei como que chama, acho que é Novotec agora, né? E eu fui estudar em Caçapava. Então, eu batalhei pelo curso. No meu primeiro dia de estágio, me deparo com óbito, né? E foi muito interessante, porque ali foi o meu norte. Eu continuava, eu desistia. Mas é uma profissão muito digna, na qual a gente tem nas mãos a vida das pessoas. A gente está ali para prestar o cuidado, para prestar assistência, tudo com humanização, né? E é algo assim muito legal de se fazer. Talvez você pense assim, mas a área da enfermagem é muito abrangente. Porque você não lida somente com aquilo que o paciente tem com relação à saúde, mas também você lida com o psicológico do paciente, você trata todas as áreas
na vida do paciente que ele precisa. Muitas vezes você é o visitante do paciente, você é aquele que vai acompanhá-lo até a sua alta. Às vezes a gente brincava, alta, tanto alta para casa como alta celestial. Então, a gente tem tudo isso na nossa vida e toda essa vivência. E, Tânia, com quantos anos você resolveu que você queria ser enfermeira? Olha lá, pergunta. Gente, eu já estava com 44. Meu pai tinha acabado de falecer um ano antes, e aí eu tomei a decisão de estudar para cuidar, para prestar os cuidados. Tá vendo? Por que eu fiz essa pergunta? Porque nunca é tarde para você escolher uma profissão, escolher uma nova profissão, mudar de carreira, né, Tânia? Sim. E você, doutor, tudo bem? Boa noite. Se apresenta para a gente, para a galera, qual que é a sua formação, qual que é a sua área de atuação hoje. Meu nome é Tiago, sou Tiago Barros, eu sou médico, cardiologista. Eu vim do Rio, a minha formação é toda lá no Rio de Janeiro, eu fiz faculdade lá, fiz as residências lá. E eu estudei na Universidade Federal do Rio de Janeiro, fiz medicina lá. Na medicina, quando você se forma, você tem a possibilidade de você atuar em qualquer área médica. Então, assim que você se forma, você tem habilitação para fazer desde uma neurocirurgia a dar um plantão num pronto atendimento. Mas é óbvio que você responde a qualquer uma das atitudes que você faça. É por isso que um recém-formado não vai fazer uma neurocirurgia, né? Mas ele tem habilitação para tal, ele pode fazer isso, mas é óbvio que ele responde, inclusive judicialmente, por todos os atos que ele tenha. E aí, quando você se forma, você pode fazer formações adicionais, dentre elas a residência médica. Você já é médico, você já atua como médico, isso não é um estágio. Aí você faz um concurso público para que você possa ingressar em alguma das áreas. Área clínica, área cirúrgica. No meu caso, inicialmente eu fiz residência de clínica médica. Então, além da faculdade, que são 6 anos de faculdade, mais 2 anos de residência em clínica médica. Aí depois eu fiz um novo concurso e fiz prova para cardiologia. E aí eu fiz mais 2 anos de cardiologia no Hospital Federal de Servidores, lá no Rio de Janeiro. E aí depois eu fiz uma nova prova e fiz uma terceira residência de eletrofisiologia clínica invasiva, que é uma subespecialidade da cardiologia, onde a gente atua com arritmias, tanto arritmias para tratamento clínico, quanto para tratamento invasivo, né? Você retirar as arritmias por meio de catéter, enfim, é algo bem complexo. E aí, eu sempre gostei de dar aula, e a coisa que eu mais gosto de fazer é dar aula, e a minha ideia seria seguir formação acadêmica também. Então, eu prestei prova e fiz o mestrado em Educação e Saúde lá no UFRJ. E a minha intenção era ser professor universitário. Só que nessa época, a gente estava em vias de vir para cá, e daí que eu comecei o meu Instagram. E eu tenho alunos desde 2017, e aí o meu Instagram é voltado para ensino de cardiologia e eletrocardiografia para profissionais de saúde. Enfermeiros, médicos, acadêmicos de medicina, de enfermagem, fisioterapia. E eu tenho cursos online sobre isso também. E aí, há 6 anos, a gente se mudou para cá, para São José. E aí é aquela história, né, de você se mudar para um novo lugar, onde você não conhece absolutamente ninguém, e começar novamente, não é começar a carreira, mas começar em um local onde as pessoas não te conhecem, não sabem quem é você, não sabem o que você faz ou como você faz as coisas. Imagina, chega alguém novo aí, será que esse cara é maluco? Será que ele vai fazer alguma coisa que não é adequado, né? E aí você vai criando os espaços e é óbvio, a mão de Deus vai agindo e você vai notando claramente que Deus vai direcionando as coisas. E hoje eu trabalho em alguns hospitais aqui em São José. Eu trabalho na cardiologia do Hospital Pio XII, trabalho na cardiologia do Hospital Santos Dumont e trabalho no Hospital Antoninho da Rocha Marmo também. E eu estou muito feliz e
É isso. Doutora, a Tânia já comentou, né, o porquê dela ter escolhido, né, Tânia, que não foi desde pequena, foi aos 40 anos. E o senhor, quando o senhor falou, quero ser médico, foi desde pequeno, foi alguma situação que aconteceu na vida? Na verdade, no meu caso foi assim, o meu pai ele é engenheiro. E desde pequeno, assim, o problema que era latente na nossa família da engenharia era que meu pai trabalhou em várias empresas, trabalhou na Petrobras, trabalhou na Vale do Rio Doce, ele era da direção das empresas e tal, mas a gente vivia numa constante instabilidade primeiro da economia, né? Então, se a economia ia muito bem, a engenharia vai muito bem. Mas se a economia declina, a engenharia declina. Então, apesar de estar em cargos muito bons, inclusive, de tempos em tempos, meu pai estava desempregado. E aí, ficava um tempo desempregado e voltava, aí começava e tal, aí acertava a empresa, aquele engenheiro mecânico, trabalhava com manutenção das empresas, empresa farmacêutica, empresa de bebidas, né, cerveja, essas coisas. E a gente vivia essa instabilidade, né? E frequentemente meu pai falava, olha, vocês podem escolher o que vocês quiserem. Eu tenho mais 2 irmãos, só não escolha engenharia. Então, ficava isso sempre na nossa cabeça, né? E aí, no segundo grau, eu entendi, cara, isso deve ser um negócio muito legal. Eu acho que vai fazer muito sentido. E principalmente por não haver essa questão de um médico nunca fica desempregado. Talvez possa não ganhar o máximo do que você gostaria de ganhar, mas não existe, pelo menos até o momento, não existe médico desempregado. Sim, você trabalha o quanto você quiser e você consegue ser bem remunerado por isso. Então, isso foi algo que me chamou a atenção. Sim, eu gostaria de trabalhar com alguma coisa que eu fosse muito bem remunerado. Então, o dinheiro sim faz diferença, pelo menos para mim sempre fez diferença em relação a escolhas de qual passo que eu posso dar para trazer um benefício maior, tanto para mim quanto para minha família, quanto para os meus filhos, trazer um conforto maior. Eu acho que na escolha da profissão isso é muito importante. O dinheiro sim é importante. Ele não pode ser a coisa mais importante, mas sim, o dinheiro é muito importante. E não tem jeito, tudo que a gente vai fazer hoje em dia, a gente precisa de ter um suprimento para poder fazer aquilo, né? É óbvio que isso não pode ser a única coisa que traga a decisão, né? É aquela história que está na Bíblia, né? Que a gente não pode seguir a 2 senhores. Você não pode seguir a Mamon e seguir a Cristo, né? Então o dinheiro não pode ser o seu rei, de forma que você fique especificamente, eu só quero dinheiro, 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 e dane-se os outros, eu quero dinheiro, dinheiro. Sim, o dinheiro é importante, mas se o seu foco é só o dinheiro, você é dominado por ele. E o ideal é que isso seja o contrário, é que o dinheiro seja seu e não você ser do dinheiro. Então, para mim, sim, sempre foi muito importante a questão da remuneração, mas não era o mais importante. Então, eu entendi que na medicina isso seria possível. Então, isso fez parte da minha escolha também. Além de ter um leque de escolha de várias outras possibilidades, né? O médico pode, assim, né, como na enfermagem, né, o médico pode escolher várias áreas de atuação. Então, desde cardiologia, gastro, neurologia, cirurgia, enfim. E é algo que também te traz mobilidade, né? Você pode ir para vários locais e você pode tentar fazer dar certo nesses locais, né? Porque existe sim um déficit de médicos, não necessariamente por conta da quantidade de médicos, mas sim por conta da concentração de médicos. No Sudeste existe uma concentração muito grande, porque existe uma estrutura maior para médicos aqui. Além também de, no interior, principalmente do nosso país, existe uma série de questões burocráticas que fazem com que assuste o médico de ir para esses locais. Então, aquela história, por que não tem médico lá no interior do Amazonas? Por que não tem médico lá no interior do Goiás? Por que não tem? Não tem porque não existe uma estrutura para que o médico seja remunerado. Por quê? Por que existe juiz no Amazonas, existe juiz no interior? Por que existe essas carreiras lá? E por que não existe do médico?
Porque para o juiz a carreira. Para o juiz, ele faz um concurso, ele sabe que ele vai receber. Para um médico, nossa, mas o médico, o salário de 50 mil e ele não foi lá para receber. Por quê? Porque, habitualmente, para esses locais, os contratos são contratos direto com prefeituras. E aí, esse contrato da prefeitura então você vem, você se muda, você traz sua família, você vai começar trabalhando, daqui a 3 meses, você recebe seu primeiro salário. E aí você continua recebendo tudo direitinho. Então imagina, você se mudou, você foi lá para o interior do Amazonas, está trabalhando, depois de 3 meses você vai receber o seu primeiro salário, a prefeitura não tem dinheiro, a gente não vai pagar você. Mas como assim? Vou processar você. Tá bom, entra na justiça aí e pega o seu dinheiro, vê se você consegue. E aí, isso acontece com o primeiro, com o segundo, com o terceiro, com o quarto, com o 20º médico. O cara fala, não volto mais, não vou mais, não vá mais para lá. E isso é frequente nos locais, né? Mas colocam uma pecha sobre o médico, de que o médico não gosta de trabalhar, o médico não quer trabalhar, o médico não quer ir para lá. Mas eu duvido que qualquer outra carreira vá para algum outro local sem receber, pelo trabalho que já foi feito. Então, existem uma série de coisas que não é bem assim, né? É óbvio que existem bons e maus profissionais, em qualquer profissão, da igreja à presidência da República. Existem bons e maus profissionais. Agora, a questão é, o que eu faço com aquilo que eu sei e o que eu faço com aquilo que eu conheço do Deus que eu digo que eu sirvo? O que eu faço com aquilo que eu canto e que eu fico muito feliz e eu levanto as minhas mãos para dizer, mas quem é você quando ninguém está perto? Quem é você quando, na hora que você tem lá, você já acabou o seu plantão, não era para você estar fazendo aquilo, por que você continua fazendo o que você está fazendo? Por que você anda uma milha a mais? Por que você faz um pouco a mais? Por que quando alguém fala de você, não, doutor fulano, não, ele não faria isso de maneira alguma. Por quê? Porque as pessoas têm que ver que em você há uma diferença. E essa diferença é a luz de Deus brilhando de fato, de ser sal, de ser luz. Isso não é só dentro da igreja. A igreja é muito bom, a gente tem que estar junto, a gente tem que congregar. Bom é que os irmãos estejam em união, bom é que os irmãos estejam em comunhão. Só que a gente não pode achar que o reino de Deus está limitado às 4 paredes dessa igreja. E nem a qualquer outra igreja. Porque a gente exerce o ministério, a gente é chamado de cristão, porque somos pequenos cristos. Será que Jesus faria o que nós fazemos no local onde a gente trabalha? Será que ele falaria? Será que ele pensaria? Será que ele agiria da forma que a gente age? Então, isso, pelo menos, eu tento ao máximo que esse seja o meu radar. É isso que é o foco que eu tenho que ser. É óbvio que a gente não consegue ser perfeito e nunca seremos. Mas o nosso foco tem que ser, de fato, fazer a diferença de verdade aonde a gente está trabalhando. Seja na medicina, seja na enfermagem, seja no ministério pastoral, seja no louvor, seja trabalhando com os pais, seja trabalhando, seja lá onde for. Porque a gente tem que fazer diferença de fato. As pessoas têm que olhar para a gente e falar, cara, esse daí é diferenciado. Porque tem alguma coisa diferente ali nele. E essa diferença, a gente tem que fazer isso fluir de verdade, né? Então, eu entendo que a nossa profissão reflete quem Jesus é na nossa vida, de verdade, né? Eu não acho que é dissociável. Eu não acho que, não, isso aqui é coisa de Deus. Não, a minha profissão aí é outra coisa. Não, dentro da igreja tudo bem. Não, mas aí meu trabalho aí também é demais, né? Não. Sim. O que você faz aqui dentro tem que ser o que você faz lá fora. E o que você faz lá fora tem que ser o que é aqui dentro. Porque se Deus está em todos os lugares, não quer dizer que ele esteja limitado aqui. Não quer dizer que a minha ação, o que eu vou falar, o que eu vou pensar, vai estar limitado ao que eu estou aqui, agindo aqui. Isso tem que ser em qualquer coisa que eu faça. E as pessoas veem isso. Talvez elas não falem a todo momento, mas as pessoas veem isso e a gente tem que refletir isso. Bom, mais que respondido. O doutor Tiago falou que eu contei, no mínimo que eu contei aqui foram 8 anos de estudo. 8 anos, 6 de medicina, mais 3 especializações de 2 anos, certo? Sim. Então foram 12 anos. E mais 3 do mestrado. E mais 3, 15 anos de estudo. Tem que gostar. E aí, Tânia, para enfermagem, para técnica de enfermagem, como que é a formação? Quanto tempo que leva? Se eu quiser hoje
parar de ser advogado e ser técnica em enfermagem. Qual que é o caminho? Para onde que eu vou? O que que eu faço? Primeiro, procurar uma boa escola, né? Mas é 2 anos. Você faz um período de, eu não sei em horas que é contado, né? De auxiliar de enfermagem. Você já tem o direito de você sair com o seu Corém, que a gente chama, né? De auxiliar. E depois completa as horas com o técnico de enfermagem. Mas é 2 anos. Eu levei um pouquinho de mais tempo, porque foi justamente na época da pandemia, assim, foi um pouco antes da pandemia, digo, e a escola que eu estudei, infelizmente, não tinha campo de estágio. Hoje, eu vejo o seguinte, abriu-se muitos locais de estágio. A gente tem excelentes hospitais que eles liberam para as pessoas estarem fazendo os estágios, né? Um que eu posso referir, que eu gostei muito de trabalhar lá, hoje não estou mais na área hospitalar, estou numa UBS, graças a Deus, concursada, e é o Hospital Regional de São José dos Campos. Ali, a pessoa que vai fazer um estágio, ela sai dali apta mesmo a poder exercer a função dela como técnico de enfermagem. E conta para a gente, dentro do hospital, da área hospitalar ou na UBS, qual que é o papel da enfermeira, da enfermagem? Como que você vê, né, no nosso sistema de saúde o papel da enfermagem no dia a dia do paciente? Uhum. Eu trabalhei em 4 hospitais. O primeiro foi na Santa Casa, eu trabalhava na unidade de tratamento de queimados. Ali é uma vivência que a pessoa tem que ter. Primeiro, claro, Deus no seu coração, assim, porque você vive coisas que você não imagina, né? Você recebe uma pessoa que até um dia anterior estava com a sua pele íntegra, né? Eu falo assim, estava em sua boa forma e a pessoa naquele dia ela passa a ser um sequelado de queimadura. Então, como eu disse, na enfermagem a gente acaba sendo psicólogo, a gente é nutricionista, a gente só não tem a formação, né, o diploma, mas a gente acaba sendo tudo que vocês possam imaginar: a mãe, o filho, a filha, o tio, o pai. Muitas vezes a gente acaba sendo isso para essas pessoas. E como eu disse, muitas dessas pessoas não recebiam visitas. Então era a gente que era o visitante. Dava o horário da visita, a gente ia lá e atendia a pessoa. Depois eu fui para o Hospital Policlin, trabalhei 2 meses só lá, eu não me adaptei ao local, na UTI, né, coronária, e acabei saindo e fui para uma outra UTI no Hospital Clínica Sul. Não é uma UTI, lá é uma semi-UTI, a gente chama de UCI, Unidade de Cuidados Intensivos, porque ela não tem ainda uma estrutura para ser uma UTI. E, juntamente com essa UTI, eu trabalhei na UTI do Hospital Regional. Lá eu posso dizer para vocês que lá é o primeiro mundo, tá? O atendimento, eu trabalhava na neurologia, na parte neurológica. Mas a gente recebia paciente cardíaco, recebia paciente tudo quanto era jeito. Era da ortopedia também. Mas, de todos esses hospitais, o que mais me mostrou como a gente a gente faz diferença na vida das pessoas, foi no do regional. Por quê? Lá era uma UTI neurológica. Os cuidados são minuciosos. Doutor, às vezes a gente recebia também paciente que tinha feito dissecção de aorta. Então, são detalhes. Um detalhe que você erre, a vida da pessoa escapa das suas mãos. Então, eu falo o seguinte, ali eu vi como Deus é bom na minha vida, como Deus cuidou da minha vida naquele lugar. Por quê? Eu ficava apavorada quando eu recebia 2 pacientes e ficava, meu Deus do céu, como que eu vou cuidar? E é só 2, tá? 2 pacientes que a gente tem habilidade para ficar cuidando. Por quê? A maioria são entubados, tá?
A maioria desses pacientes são pacientes que eles requerem extrema atenção. Às 12 horas, salvo o horário do almoço, você fica à mercê desse paciente. Você vai lá, verifica se as drogas estão em ordem, se elas vão acabar, se elas não vão acabar, se a medicação tem que ser na hora certa, os antibióticos tem que ser na hora certa, e às vezes não antibióticos não só, tá? Às vezes é 5, 3, 4, então, e às vezes o médico fica no pé da gente assim, liga a nora, desliga a nora, toca a nora, volta lá, liga o dormonide, desliga o dormonide, não, põe, coloca a mildarona, não tira a mildarona, coloca a ancorona, e aí a gente ficava quase maluco, porque era assim, a cada 5 minutos você preparava uma droga. E pendurava lá no paciente. Daqui a pouco não tinha mais aquela droga. Não, vamos tirar todas as medicações, vamos colocar um Precedex. Tá bom, doutor. Via lá, põe o Precedex. Não, volta a nora. Desliga a nora. E às vezes a gente já tinha desligado e já tinha jogado fora a medicação. Porque a medicação vence, tá? Não pense que você vai chegar lá, aquela medicação vai ficar lá o resto da vida do paciente, do plantão, vai virar 24 horas. Não, ela vence. A gente tem que trocar. Não pode passar o plantão com nora trocada. Nada assim vencido, né? Mas é muito legal, porque eu posso dizer, ali eu vi o seguinte, a equipe, que era tantos médicos, como a supervisão de enfermagem, né, no qual eu respondia, como toda a equipe multi que você trabalha, todos trabalhavam coesos. Então, quando acontecia uma intercorrência com algum paciente, todo mundo entrava para trabalhar. E, graças a Deus, todas as intercorrências que a gente teve, a gente conseguiu reverter aquilo que acontecia com o paciente. Então, eu falo para vocês, isso é muito importante. Não adianta nada ter um excelente médico, não estou dizendo que o senhor não é, tá, doutor? Pelo amor de Deus. Um excelente médico, se a equipe da enfermagem é uma droga. Se a pessoa que saiu da sua casa para trabalhar, atendendo um plantão, veio virado no giraira, com raiva do mundo, esqueceu que naquele lugar, a partir do momento que ela passou o cartãozinho, o crachazinho dela lá, ou pôs o dedo, ela, a partir daquele momento, ela deixou de ter problemas para cuidar de outras pessoas com problemas de saúde. Então, ela tem que entender, assumiu essa responsabilidade de trabalhar na enfermagem, na área da saúde, você tem que fazer isso com todo o amor da tua vida. Porque muitas vezes aquela pessoa que está ali, ela não é teu parente, mas podia ser seu pai, podia ser sua mãe, podia ser seu irmão. Eu ainda passei pela pediatria também. Podia ser seu filho. E você tem que fazer isso com muito carinho, com muita vontade de ver aquela pessoa bem e ir embora para sua casa. A única coisa que a enfermagem nos faz aprender. E isso tudo, graças a Deus. Por quê? Porque se você não tem Deus no coração, meu amigo, eu sinto muito. Você não fica. E Tânia, qual a característica que a pessoa tem que ter? O que ela tem que gostar para ela ser enfermeira? Eu tenho que gostar de, não sei, de pessoas, pelo que você já está falando, né? Não pode ter medo de sangue, né? Óbvio, não sei, né? O que porque não adianta nada. Tem que ter? Eu acho que ela tem que ter, como você falou, a gente tem que gostar muito de pessoas, começa aí. E você tem que ser uma pessoa que entenda que você poderia estar no lugar dela. Isso é empatia. Você tem que ter empatia, você tem que ser humanizado, você tem que olhar para a pessoa com um olhar de misericórdia. Porque aquela pessoa precisa da misericórdia, tanto de Deus como da nossa misericórdia. Porque muitas vezes a pessoa chega ali, né, sem saber um diagnóstico, sem nada, e quando o diagnóstico vem, quem está lá do lado dela? O médico passa o diagnóstico, e quem fica lá, quem que vai acompanhar aquela pessoa depois do diagnóstico?
é o pessoal da enfermagem. E para medicina, doutor, gostar de Grey's Anatomy é o suficiente ou tem que ter mais alguma característica? Olha, quanto à medicina, existem várias especialidades, claramente você consegue determinar vários perfis de pessoas que se identificam com cada uma dessas especialidades, né? Então, digamos, se você é um médico que você trabalha em emergência, por exemplo, então você precisa ter uma característica de ter afinidade com uma situação mais de adrenalina, de rápida resolução, de ir direto ao ponto. Então, você seria uma pessoa excelente para trabalhar num ambiente como esse. Digamos que você odeie pessoas, você não gosta das pessoas, você não gosta de interagir com as pessoas, mas você quer ser médico. Não dá? Óbvio que dá. Você pode fazer atividades que não tenham relação direta com o paciente, digamos. Se você é um radiologista, então você praticamente vai ficar toda a sua jornada laudando exames, avaliando alterações que já foram solicitadas. Então, não necessariamente você precisa ter relação direta com o paciente. Ou então você pode fazer patologia. Então, você vai lá analisar a lâmina de uma biópsia, ou então a lâmina de um pedacinho que foi retirado lá no centro cirúrgico para você fazer análise, entenda? Ou então, você pode gostar muito de ter relação de proximidade com as pessoas, de conversar com as pessoas, de interagir com as pessoas. Então, claramente, você seria um bom clínico, alguém que faria alguma especialidade clínica que poderia interagir bem com as pessoas. Existem várias especialidades clínicas. Cardiologia é uma especialidade puramente clínica. Gastroenterologia é uma especialidade clínica. Neurologia é uma especialidade clínica. Tem várias especialidades clínicas. Digamos que você gosta assim, de ter relação com os pacientes, de conversar e tal, e você gosta de ser resolutivo, de você abordar, você poderia fazer alguma especialidade cirúrgica. Então, tanto cirurgia geral, ou então cirurgia oncológica. Inclusive, aqui em São José, existem vários núcleos de cirurgia oncológica que são bem fortes, né? Inclusive para o Brasil inteiro, né? Aqui em São José é um excelente núcleo para isso, né? O Hospital Pio XII é um hospital que é referência em oncologia e cardiologia, e lá, assim, a maior parte desses colegas estão lá também trabalhando. Então, qual é o resumo disso? A depender de como você né, você pode ter especialidades que tenham relação com o que você gosta de fazer e como você já gosta de ser. E aí você não precisa nem se adaptar para isso. Você usa características que são suas, que para outros poderiam ser desvantagens, mas você usa isso a seu favor, né? Então, mas é óbvio que não é fácil você percorrer essa jornada. Sim, existe uma dificuldade, existe uma limitação para isso, porém, não é impossível de você fazer isso. Agora, havendo vontade para isso, é óbvio, você tem que correr atrás disso, né? Então, é aquela história, né? O que a gente quer de fato, a gente consegue. Para mim não vai dar, eu não consigo. Meu amigo, se você quiser de verdade, se aquilo for seu objetivo, você vai correr atrás, você vai perder o sono, você vai dar um jeito. Mas eu não tenho dinheiro, mas tem como você fazer sem dinheiro. E você vai pedir ajuda para alguém, você vai... É óbvio que se você ficar esperando as coisas caírem no seu colo, seja para qualquer carreira, para medicina, para enfermagem, seja para qualquer carreira, as coisas não vão cair no seu colo, né? Mas o que você vai fazer para você nutrir essa sua vontade de ser médico, ser enfermeiro, de fazer aquilo que você está se propondo a fazer? E aí, você se propondo a fazer algo, seja medicina, seja enfermagem, se você corre atrás para que aquilo acontecer, talvez não seja imediato, talvez não seja no primeiro ano, talvez não seja no segundo ano.
O Dr. Orivo Pitangui, maior referência de medicina estética e cirurgia plástica no Brasil e no mundo, ele tentou vestibular por 6 vezes para medicina. Caramba, o Pitangui o Pitangui. As pessoas só olham os louros, né, do Pitangui, né? Nossa, o Pitangui tem uma ilha. Nossa, o Pitangui, ele tem um avião. Nossa, o Pitangui... Pois é, mas para ele chegar onde ele estava, houve um caminho, houve uma jornada, né? Aquela história, né? A gente habitualmente está acostumado a ver o palco e não o bastidor, né? Existe um bastidor para que as coisas apareçam lá no palco, né? Então, existia um bastidor para que a Tânia fosse uma enfermeira e ela trabalhasse nesses hospitais que são, inclusive, referência na nossa cidade. Existe um bastidor para eu ser médico, para acontecer as coisas que estão acontecendo hoje. Agora, eu tenho que estar disposto a que isso aconteça e correr atrás disso. Então, as coisas não vão cair do céu. É óbvio que o maná vai vir, né? Mas o que você está fazendo? O maná veio, mas os caras marcharam de frente para o mar estava fechado, o mar não tinha aberto, a água chegou no joelho, aí o mar abriu, entendeu? Mas até a água chegar no joelho, meu amigo, não tinha acontecido nada, né? Então, aquela história, diga ao povo que marche, né? E talvez você esteja aqui, tipo, eu não faço ideia do que eu vou fazer na minha vida, eu não faço ideia do que vai ser da minha profissão, o que vier tá bom. Não tá bom, não tá bom. O que será que Deus separou para você antes mesmo de você nascer? Eu acredito que a sua profissão, que a nossa profissão, tem relação direta com o propósito de Deus. Tem pessoas que só você vai poder acessar. Tem pessoas que a ação de Deus vai chegar na vida daquela pessoa por sua causa. Não há outra pessoa que vai estar à distância de uma mão daquela pessoa. Só você. E para que isso aconteça, para que a ação de Deus naquele momento aconteça, a sua profissão tem relação direta com isso. Ah, mas se eu não fizer, então a ação de Deus não vai acontecer? É aquela história. Você não tem que esperar que as pedras clamem. Você tem que fazer de fato aquilo que Deus já separou. Agora, o quanto você tem buscado a Deus para que Deus direcione a sua profissão, o que você tem que fazer, como você tem que fazer, quem você tem que acessar. Hoje, pessoas que você está conhecendo, hoje, pessoas que você está se relacionando, hoje, pessoas, a palavra que está na moda é network, hoje, as pessoas que você está fazendo network, isso tem relação direta com a ação de Deus para a sua vida e para a vida de pessoas que você hoje nem sabe que existem ou que vão existir. E para isso, o quanto de Deus você tem buscado para entender qual é o direcionamento de Deus para a sua vida e para a sua profissão? Pode ser que você seja médico, pode ser que você seja enfermeiro, pode ser que você seja um youtuber, pode ser que você seja um tiktoker. Ah, mas isso é uma subprofissão? Óbvio que não. Deus pode usar você aonde quer que você esteja, independente do que você faça. A ação de Deus não se limita a algo formal. A ação de Deus, Deus pode fazer o que Ele quer, como Ele quiser, com quem Ele quiser e na hora que Ele quiser. Então, a gente tem que se agarrar nisso, entender que, tudo bem, então se Deus tem alguma coisa para a minha profissão, eu quero viver isso. Então, busca a Deus e pede isso a Deus, porque Ele vai dar o suporte, Ele vai dar a direção, e Ele vai colocar pessoas no seu caminho para que isso aconteça. Ele vai colocar pessoas para que você entenda, é isso mesmo. Ele vai dar confirmações. É aquela história de Gideão, né? Ah, não, então, se for de Deus, eu quero que o algodão fique molhado e em volta fique tudo seco. Aí no dia seguinte, o algodão estava molhado, tudo seco. Não, isso é... Ó, se for de Deus mesmo, tudo está molhado e o algodão está seco. Aí no dia seguinte, tudo estava molhado. Não é possível. Então, às vezes, não é colocar Deus à prova, às vezes é fazer com que a gente, que é limitado, que não entende as coisas, pedir para Deus e falar assim, eu não consigo entender se isso de fato é alguma coisa que o Senhor está mandando eu fazer, ou se isso é coisa da minha cabeça. Eu preciso de uma confirmação. Deus vai dar a direção, Deus vai dar a confirmação. Aliás, a Bíblia é a palavra de Deus. Se você quer ouvir a palavra de Deus, se você quer ouvir o que Deus fala com você, o quanto de Bíblia que você está lendo,
O quanto que você tem buscado a Deus e falado assim, eu quero isso para mim, eu quero ouvir, eu só vou parar de ler isso daqui quando eu entender claramente que isso é Deus falando comigo. E isso vai acontecer, porque isso não é exclusivo para um ou outro, isso não é exclusivo para o pastor, isso não é exclusivo para o missionário, isso não é exclusivo para o cara que faz a jornada, que lota estádio, que... Não! Assim, ele está ao nosso acesso, e a gente tem livre acesso, né? Aquela história que rompeu o véu, a gente tem livre acesso ao Pai. Só que a gente deixa isso de lado, a gente esquece que a gente tem um Pai que nos ama e que quer o nosso melhor, e que de fato quer fazer com que a nossa profissão seja algo que abençoe outras pessoas. Quanto ao hospital, eu entendo claramente que não existe um plantão e não existe ação médica e de enfermagem se isso não for em equipe. Concordo com você, não faz nenhum sentido ter o médico super, hiper especializado, o médico, ele trabalha no Sírio-Libanês, ele trabalha, meu Deus, lá não sei lá onde, na Harvard School. Não adianta se a equipe não está junto, se ele é arrogante e as outras pessoas simplesmente não vão fazer aquilo que está sendo orientado, ou aquilo que está posto, né? Agora, isso no hospital, isso dentro da igreja, isso em qualquer lugar, o quanto que você faz as pessoas estarem perto de você, o quanto você atrai as pessoas para você. E isso faz parte também do trabalho. É óbvio que o plantão faz muito mais sentido quando está todo mundo junto, né? Não faz sentido nenhum o médico falar, prescreve a dipirona, o cara está com febre, aí prescreve a dipirona. Mas aí o cara da farmácia aí não libera a medicação. Aí também a enfermeira também já está de saco cheio também, né? Porque ninguém valoriza ele. Pô, não liberou o piso da enfermagem. Aí ele também já está de saco cheio. Quer saber? Aí vai lá, mas não vai. E o paciente com febre lá. Aí quando chega, esqueceu o equipo. Aí volta lá, pegar a equipe. Mas aí o cara também falou que tem que ter o papel. Aí volta pegar o papel. Aí fica aquela história. E o cara com febre. E aí passou 2, 3 horas, o paciente continua lá piorando o estado clínico. E aí, o que é totalmente diferente se as coisas vão andando e está todo mundo junto, né? Então, você pode ver que os hospitais que mais funcionam, os hospitais que têm os melhores critérios, os hospitais que têm os melhores marcadores, são aqueles onde isso é estimulado. O trabalho em equipe é estimulado, as burocracias são reduzidas. E entende-se que, para que as coisas aconteçam, tudo tem que dar certo. Então, se você trava alguma coisa, ou porque alguém faz alguma coisa errada, ou porque alguém faz alguma coisa de má vontade, não adianta, não serve, né? E a gente tem que levar em consideração que a ação de Deus para a escolha e para que aconteça a profissão, ela é plena. Então, todos os dias, desde que eu me formei, ao entrar no plantão, antes de entrar no plantão, eu falo, Senhor, me usa como instrumento para abençoar essas pessoas, que todos os pacientes que eu tocar, encostar, que eu estiver perto, que o Senhor venha com a tua cura, que eu seja a manifestação da tua glória na vida dessas pessoas. Todos os dias eu faço isso. Há 13 anos eu faço isso todos os dias. E eu vejo a ação de Deus em cada momento. Não, porque eu fiz as residências, porque... É porque é a ação de Deus. E eu creio, assim, com todas as minhas forças, que o Senhor, Ele pode usar a gente. De verdade, de fato, a todo momento. E isso não é porque a gente é alguma coisa, mas é porque Ele é. E Ele pode usar a gente como isso. E eu faço questão de que Ele me use para isso. E eu quero que isso aconteça e continue acontecendo. Amém. Agora eu vou partir para as perguntas da galera, que tem bastante pergunta. Senão, vamos lá. Tânia, o povo quer saber. Qual foi a experiência mais difícil, mais marcante, algum paciente que te marcou de alguma maneira, que você pode compartilhar? Algum caso, algum paciente que te marcou, que foi mais marcante para você na sua vida? O paciente mais marcante, eu não vou falar o nome, mas foi se vocês quiserem procurar, está até na internet, foi um acidente lá em São Sebastião, né? A moça, ela foi atropelada por um ônibus e houve desluvamento da parte glútea
e das nádegas e das coxas dela. Ela chegou desenganada, com uma fratura na região do quadril, e a gente chegou e a gente não sabia, porque até então as informações que vieram daquele jeito, eu acho que o senhor já sabe, vem aquela informação precária, ninguém explicou que ela estava quebrada. A gente chegou, e isso foi na Santa Casa, a gente chegou, colocou ela, passou ela da maca para um local que a gente usa como uma banheira, que é uma maca, e ela se transforma realmente numa banheira. A gente deu banho nela, a gente virou ela para um lado, a gente virou ela para o outro, a gente só não torceu o paciente porque não deu, mas tudo que vocês possam imaginar a gente fez com o paciente. Por falta de informação, por falta de comunicação. Aí a gente foi, colocou o paciente lá na cama e o médico já veio, o médico já passou o quadro e falou, olha, vamos ver quanto tempo ela resiste. E a gente foi cuidando, instalaram um curativo que a gente chama a vácuo. É um curativo que fica, e ele fica a vácuo mesmo, não fica, ele é bem coberto e tudo mais, e a gente foi cuidando. Passou um determinado tempo, essa moça foi retirando as medicações que são drogas vasoativas, né, que a gente chama, e foi indo, a mulher acordou, a mulher começou a falar, a mulher começou a se mover, ela mexia as pernas, e aí o médico, um ortopedista veio e falou, a gente vai operar. Aí depois ele desistiu, porque não tinha como operar mais, porque estava calcificado, estava começando a calcificar o osso do quadril, e agora, o que vai fazer? Bom, eu sei que essa moça ela continuou, melhorou. Passou-se 8 meses dentro do hospital, né? E chegou um dia eu conversando com um doutor que era o responsável, coordenador, e até o tempo que ela ficou, ela adquiriu uma bactéria. Ela adquiriu uma bactéria que a gente chama de acinito, que ela é de ambiente hospitalar. E ela ficou com essa bactéria. Ela tomou todos os tipos de antibióticos possíveis e imagináveis que existam no Brasil. Todos. Olha, se eu olhava o prontuário dela, estava lá. Eu não lembro, acho que eram uns 15 ou 20 antibióticos. E não matou a bactéria. Aí chegou um ponto que não fechava o curativo dela. E a gente fazendo os exercícios, ela fazendo fisioterapia, ela começou a sentar, ela começou a ficar em pé. E a gente chegou a um ponto que o hospital não tem mais o que se fazer. E agora? A gente conversando, o doutor falou assim, a gente vai mandar ela embora para casa. Mas ela vai continuar com a fisioterapia e vai continuar fazendo o curativo. Eu sei que essa moça foi para casa, ela começou a andar, o curativo, as lesões fecharam, o acineto foi embora. Então, e sempre que eu conversava com ela, eu falava assim, olha, Deus ama muito você. Deus tem um plano na tua vida. Isso aconteceu para que você entendesse que Deus é Deus na sua vida. O pai dela é um servo de Deus, né, da Igreja do Brasil para Cristo, e nós sempre orávamos juntas. Ela falava assim, eu não vou embora daqui. Não, você vai embora daqui, sim. Por quê? Porque Deus está no controle da tua vida. Era a única coisa, e é aquilo que eu falei para vocês. As visitas eram nós que fazíamos. Porque ela não recebia visita sempre. Às vezes o pai dela ia, às vezes a mãe dela ia. Outrora, às vezes um irmão aparecia. Mas eu falo para vocês, ali eu vi o poder de Deus manifestado na vida daquela moça, que estava desenganada, que o médico tinha dado dias para ela viver. Porque uma fratura, gente, ainda mais assim, nas extremidades, pode dar uma embolia pulmonar depois, pode dar N problemas mais tarde.
Mas essa moça não teve nada. Hoje ela anda bem, vira e mexe, ela pede: e aí, como é que você está? Manda um recadinho para mim. E eu dou graças a Deus pela vida dela, porque eu vi a atuação e o poder de Deus, e o poder da oração. Porque eu lembro que eu pedi oração por ela, pela igreja. Eu pedi para que a igreja do Senhor me ajudasse em oração, para que ela tivesse alta. E Deus fez tudo conforme a vontade dele na vida dela. Amém. Doutor, e do senhor o povo quer saber se o senhor já teve alguma experiência sobrenatural de algum paciente ou dentro da sua profissão? Olha, sim, já tive experiências sobrenaturais, sim. Uma coisa que até minha esposa, às vezes, aliás, minha esposa está aqui, ela veio comigo. Qual é a questão? Eventualmente, quando é conversado com os familiares acerca do quadro clínico do paciente, normalmente, principalmente pacientes de terapia intensiva, e, óbvio, os pacientes internados nas enfermarias, nos hospitais, existe um boletim médico, onde o médico vai lá e conversa: olha, seu familiar aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa, nosso objetivo é fazer tal coisa ou outra, nossa previsão é de alta em não sei quantos dias, a gente vai fazer isso e isso, hoje tem tal exame, tal, e a gente vai fazer isso. Já coloca um plano terapêutico, né? Então passa para os familiares. Uma coisa é o que o médico diz, outra coisa é o que o familiar entende, e outra coisa é o que o familiar diz. Então, frequentemente eu vejo isso na igreja, e eu creio com todas as minhas forças, que Deus pode fazer o que Ele quiser, com quem Ele quiser, na hora que Ele quiser, que Deus pode curar. Isso é vivo, isso acontece, hoje isso está acontecendo, e agora, inclusive, isso pode acontecer. Se tiver alguém que tiver algo que precise de cura, a gente pode orar aqui no final do culto, e Deus vai curar. Ponto final. Porque é a ação dele. E ele falou para que a gente orasse pelos enfermos e eles seriam curados. Aquela história de pisar a cabeça da serpente, é isso. Eu creio com todas as minhas forças. Eu não sou cético. Eu creio nisso. Porém, o que eu vejo frequentemente nas igrejas e em pessoas contando testemunhos, com uma ideia hollywoodiana de que a ação de Deus é algo que é um filme do Spielberg. E aí tem que falar para que impressione as pessoas que estão ouvindo. Eu não preciso mudar nada. A ação de Deus já é sobrenatural. E quando é algo de Deus, aquele sobrenatural não precisa de eu melhorar nada. Entende? Eu não preciso botar um holofote para eu entender que aquilo é a ação de Deus. Mas, por falta de entendimento, muitas pessoas descrevem coisas que, na verdade, não foi ação sobrenatural, mas descrevem como ação sobrenatural. E claramente, vezes que eu estou na igreja, então eu estou assistindo um culto, seja na internet, seja em algum lugar, pessoas descrevem coisas: não, porque o médico falou isso. Eu ouvindo, nunca que o médico falaria uma coisa dessa. Porque essa descrição que a pessoa está falando, é óbvio que um médico, por mais inadequado e mais inoperante e por menos capacitado que ele seja, ele nunca falaria um negócio desse. Só que aí a pessoa fala: não, mas o médico falou isso e tal. Aí eu fui na igreja e aí Deus falou e curou. Sim, eu ouço, tudo bem. Eu creio e eu entendo que a pessoa tem a fé dela e que ela entende que aquilo foi a ação de Deus, mas em diversas situações eu vejo claramente que o que foi aquilo? Foi a ação de Deus? Sim, foi diretamente e indiretamente. Porém, sim, o cara recebeu o medicamento, recebeu o tratamento, foi curado. Ótimo, melhorou. Muito bem. Ele tinha uma infecção, tinha uma pneumonia, tomou um antibiótico. Tudo bem, sarou a pneumonia. Então, assim, não, mas foi ação de Deus, sim, porque ele foi atendido, porque ele recebeu o antibiótico correto, porque foi feito o diagnóstico correto. Então, sim, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, sim, existem bons e maus profissionais. Existem profissionais que vão dizer que o paciente tem tal coisa e ele não tem aquela tal coisa. E às vezes eu estou ouvindo a descrição, falo: não, o diagnóstico é tal. Não, o médico falou que eu tinha tal coisa. Não, mas não faz sentido. Não poderia ser tal coisa. Aí, às vezes, está tomando uma medicação ou está fazendo alguma coisa que o tratamento é inadequado.
E aí, sim, o paciente piora, até que em algum momento alguém vai lá e, não, muda a rota. Ó, isso aqui não faz sentido. Aí, não, eu posso entender isso como a ação sobrenatural de Deus? Sim, posso. Esse é o segundo ponto. Agora, várias situações eu já vi de pacientes, e principalmente quando eu trabalho em terapia intensiva, eu trabalho com pacientes extremamente graves, e principalmente pacientes cardiológicos graves. Por exemplo, as enfermarias agora, Hospital Pio XII, aqueles pacientes que estão internados lá, é tudo bomba relógio. A qualquer momento eles podem ter morte súbita. A qualquer momento, qualquer um daqueles vasinhos que trisque um pouquinho, bum, fechou, morreu, morte súbita. É aquela história do infarto fulminante. É isso. Eu vejo isso sim. E eles estão vivos lá. E tem pacientes que já estão há 20, 30, 40, 50 anos com tratamento e está tudo direitinho, está tudo certo. Agora, eu já vi algumas coisas que eu entendo que é ação de Deus, sim, tanto por oração, de fato, alguém chegar, interceder, e aquela pessoa de fato iria morrer, e você chega no plantão seguinte, a pessoa está lá. Aí no outro plantão, a pessoa está melhorando. Aí no outro plantão, caramba, vai de alta. Aí vai para a enfermaria, e depois, semanas depois, volta o paciente. E aí, doutor, tudo bem? Quem é essa pessoa? Fulana, que estava internada. Tipo, como pode aquela pessoa estar viva e estar aqui, veio para falar, está tudo bem comigo, deu certo. Né? Então, isso eu já vi diversas vezes. Que não era para aquilo estar acontecendo. O habitual não era aquilo acontecer. Eu estava conversando com o Guilherme, antes da gente começar aqui o culto, né? E eu estava falando com ele que eu fiquei internado nesse último ano um longo período. Várias coisas aconteceram. Depois a gente marca um dia aqui, eu venho e conto meu testemunho para vocês. Mas teve uma situação que eu estava internado e que eu estava com uma anemia muito profunda por conta de várias situações. E um valor que a gente olha para avaliar a anemia é um exame de sangue que chama hemoglobina. A hemoglobina normal é por volta de 12 a 13. O meu estava 4. Então, assim, era muito baixo, muito baixo. E eu precisava receber sangue, bolsas de sangue, hemoconcentrados. E, normalmente, assim, uma bolsa de sangue sobe um pontinho. Se eu vou receber 2 bolsas, vai subir 2 pontinhos. Então, estava 4, se eu recebesse 2 bolsas de sangue, vai para 6. Né? E aí, várias coisas aconteceram para receber esse sangue, porque tinham coisas que eu não podia, enfim. Eu não podia receber naquele momento, enfim. O fato é que recebi a bolsa de sangue. E aí, eu pedi a Deus para que eu entendesse que Ele estava comigo naquele momento, que assim, eu precisava daquilo para uma recuperação melhor, mais rápido. Eu já estava quase 30 dias internado e aquilo iria determinar o meu tempo de internação. E o habitual é que, então, eu recebendo 2 bolsas, de 4 fosse para 6. E aí, naquele dia eu tinha ouvido uma pregação e que o pastor estava falando sobre aquele texto que fala da fé como grão de mostarda, né? E a gente tem aquela ideia de fé como grão de mostarda como sendo uma fé pequenininha, né? Porque minha fé é pequenininha e tal. Mas, logo depois, no versículo seguinte, o texto fala que esse grão de mostarda, ele vira uma árvore frondosa, e essa árvore frondosa, as aves do céu fazem seus ninhos. Então, é meio que um paradoxo, né? Como que tem que ser uma fé pequena, mas que é uma fé que é grande? Né? Mas, na verdade, é o seguinte, uma fé como um grão de mostarda é uma fé que floresce. É uma fé que é pequenininha, mas você faz ela crescer. E ela vai crescendo. E aí eu entendi isso, e eu entendi que eu precisava ter atitudes que fizessem com que a minha fé crescesse. Só que, habitualmente, para você fazer isso, você fica meio que sem o chão. E aí a minha oração foi, Senhor, o que eu espero é que essas bolsas de sangue subam para 6. De 4, vá para 6.
mas eu quero ter fé que o Senhor está comigo e que as coisas vão acontecer. E que se o Senhor está comigo de verdade, como uma forma de eu entender a ação e a sua mão, Senhor, eu te peço que esse exame esteja 7,5 pelo menos. Isso habitualmente não acontece. Isso não é para acontecer. Isso não é o esperado. Isso não é o que habitualmente algum médico espere que aconteça. Aí eu recebo sangue. No dia seguinte vem o exame de sangue. Eu perguntei, quanto que foi? Melhorou muito seu exame. Eu falei, melhorou. Foi para quanto? Foi para 8,2. Meu Deus. Eu entendi claramente a ação de Deus nisso. E de você colocar sua fé em ação de forma a entender que eu sou totalmente dependente da ação de Deus. E o ouvido do Senhor não está distante do nosso clamor. Aliás, a Bíblia diz que Ele se inclina das alturas para ouvir a nossa voz. O Senhor está perto. Ele não está longe. O Senhor não está lá no céu e eu aqui. Não, Ele está aqui comigo. Aliás, Ele está dentro de mim. Eu falo e Ele ouve. Eu falo e Ele me escuta. A ação de Deus não está distante da gente. E o Senhor está procurando aqueles que querem o Senhor, aqueles que querem a presença do Senhor. Aqueles que não só cantam, aqueles não só que conhecem o texto bíblico, porque já ouviu uma música da Aline Barros que tem o texto bíblico, e aí aquilo está na cabeça, aí alguém começa o versículo, porque o Senhor é o meu... Aí todo mundo já sabe continuar. É o meu pastor e nada me faltará. Mas será que você já passou desse nível de conhecer a letra, o que está na letra, e um passo a mais do tipo, o que isso de fato significa para mim? Como é que eu coloco isso em ação na minha vida? Será que eu vivo como alguém que entende que de fato o Senhor é o meu pastor e eu não tenho falta de nada? Eu não tenho falta de comida, eu não tenho falta de abrigo, eu não tenho falta de calor. Quando eu estava nessa situação, como eu sentia frio. Um ambiente como esse, eu estaria com 2 casacos de frio. Por conta dessa situação que eu tinha. Hoje eu estou com calor, estou suando aqui. Coisas simples de entender. Isso é o cuidado de Deus. De ter minha família, de ter pessoas que me amam, de ter pessoas perto, de ter uma igreja, de ter pessoas que eu posso falar e interagem comigo. Isso é a ação de Deus, é a mão de Deus. Agora, aquela história, o quanto que eu vivo de fato o evangelho que eu digo que eu vivo. Será que é só isso mesmo? É vir aqui, levantar a mão e cantar? Será que é isso mesmo? Que é ter o jargão do tipo, e aí vaso? E aí varão? A paz do Senhor, profeta de Jeová. Isso é muito legal, mas o que isso de fato interfere na minha vida e na dos outros, né? O quanto que isso faz diferença. Então, eu entendo que o sobrenatural, ele é muito real, de fato. E no hospital isso é claro, a gente vê de pessoas que entendem a ação de Deus e de pessoas que ignoram que isso está acontecendo. Mas o que eu tenho visto também é que existe uma glamorização das coisas, como se eu precisasse melhorar o que Deus está fazendo para parecer que eu sou mais ou menos espiritual. Isso pouco importa, né? Amém. Agora eu vou correr um pouco, vou acelerar, vocês têm muita pergunta e o tempo já estão me puxando aqui no tempo. Tânia, quantas horas dura um plantão de enfermagem hoje? Olha, nós temos plantão de 12 por 60, 12 por 36, tem plantão de 8 horas, plantão de 6 horas e plantão de, acho que é 4 horas. E na sua opinião, lá, a opinião é que complica a gente, né? Quanto mais tempo de plantão você acha que mais propício a erro profissional fica? Ou 12 horas ainda é tranquilo? 12 horas
eu acredito que seja um plantão suficiente, porque você passa o dia com o paciente, você tem como você dar uma assistência melhor para ele. Um plantão de 6 horas, no caso, geralmente é para enfermeiro, né? Apesar que tem alguns lugares que tem técnico também que trabalha 6 horas. Só que é um plantão muito reduzido e, infelizmente, no caso da assistência, o número de pacientes que é colocado para que a pessoa trabalhe nesse período de 6 horas são muitos pacientes e não há como dar assistência correta para todos eles. Eu falo isso principalmente na enfermaria. Na UTI, não. Na UTI já é bem diferente, porque a UTI geralmente é 10 pacientes, as UTIs, né? A maioria tem uma enfermeira assistencial, uma supervisora junto, e mais a quantidade suficiente de técnicos de enfermagem para atender a cada 2 pacientes. É um técnico para cada 2 pacientes. Se caso esse paciente for um paciente que a gente chama paciente pesado, não pense que porque ele é obeso, não é isso. De alta demanda, né? A quantidade de medicação que esse paciente tem, aí é um paciente pesado e um paciente que a gente fala que é um paciente mais simples, que ele não tem essas medicações que são as drogas que estão nele, entendeu? Entendi. Doutor, pergunta para o senhor aqui, polêmica. A gente tem uma galera aí da academia que treina só peito e bíceps. Fica aí, né? Mas estão me perguntando aqui sobre o uso de anabolizantes. Se ele pode trazer algum tipo de risco, né, de morte ou cardíaco para quem está utilizando aí. O uso de anabolizantes feito de forma errada, sem prescrição médica indiscriminada, como é feito nas academias, de forma ilegal, sim. Agora, o uso correto de anabolizantes, sob indicação médica e sob a orientação específica, inclusive de bula, e de acordo com os consensos médicos, não. Está respondido, galera, aí da academia? Só uma coisa, vou fazer um adendo. Eu conheci um nutricionista que recebeu um anabolizante injetável e ele teve osteomielite no trocânter direito. E o que é osteomielite? Ele teve uma inflamação no osso, ele perdeu parte oh, meu Deus do céu, parte daqui da coxa direita. Ficou um buraco, tá? Por causa do uso indiscriminado. E aí, pergunta polêmica de toda semana que o povo quer saber. Quanto ganha uma enfermeira, uma técnica de enfermagem? Quanto ganha? Ué, estão perguntando quanto ganha. Não precisa ser o de vocês, já vou facilitar. Não precisa falar, não precisa mostrar extrato bancário. Mas o povo quer saber qual é a média de uma técnica de enfermagem no Brasil, quanto que ganha a média de um médico no Brasil. A média não precisa ser o de vocês. E aí? Do técnico de enfermagem, a média é R$ 2.200. E da enfermeira é 3.200. Mas não, e por isso que o povo está aí lutando pelo piso. Sabe Deus quando vai sair, né? Mas não é isso que me faz trabalhar, tá? Já falo para vocês. Claro, eu preciso do dinheiro. Eu preciso trabalhar, por isso que eu preciso do dinheiro. Mas não falar assim, nossa, é uma profissão que eu vou ficar rica? Não vou ficar rica. Não vou. Não dá. E na medicina? Olha, isso varia demais em relação à especialidade, em relação ao local de trabalho, a região do país. Por exemplo, o sudeste do Brasil é o local com maior remuneração médica do Brasil. O nordeste do Brasil é o local com menor remuneração médica do Brasil. Então,
A depender da especialidade, você pode ganhar de 10 a 800, 1 milhão de reais por mês. Sim, isso é possível um médico ganhar. Porém, depende do tipo de especialidade que você tenha. Normalmente, as especialidades que você... é uma especialidade que você recebe por procedimento, você tende a ganhar mais. Digamos, especialidade que ganha muito mais por procedimento. Um oftalmologista. Porque qualquer coisa que ele faça, ele está ganhando por procedimento. Então, ele pinga um colírio, ele está ganhando. Ele faz a cirurgia, ele está ganhando. Ele faz uma avaliação, está ganhando. Ou um otorrino. Tudo que ele faz é procedimento. Então, todas as ações dele são procedimento. Então, a todas as ações que ele faz, ele está recebendo. Um cirurgião plástico. Normalmente, os cirurgiões plásticos são os médicos que têm maior remuneração. Eles também ganham por procedimento. Trabalham demais, trabalham muito. Então, normalmente, a rotina de um cirurgião não é apenas operar. É óbvio que o que o cirurgião mais gosta de fazer é operar. Só que, para ele poder operar, tem a parte ruim, a parte chata, que é o quê? Sei lá, faz o consultório, e aí recebe o paciente, e aí vai, indica a cirurgia, aí depois vem a parte boa, que é operar. Você vai lá, opera, legal, tranquilo, aí depois tem o pós-operatório, que você vai lá, passa a visita, tudo bem, aí se houver alguma complicação ou não, você tem lá, interagir, tal. Depois tem o pós, que aí você fica acompanhando aquele paciente por um períodozinho até que você dê alta. Então, assim, você tem várias situações até que você, de fato, receba tudo que você tem que receber, né? Mas, por exemplo, anestesia. A anestesia, habitualmente, o médico ele não tem um salário específico como um funcionário de CLT, que é aquele salário, pronto, acabou. Não. Ele recebe por cirurgias que ele vai fazendo. Então, aqui em São José, inclusive, quanto à anestesia, tem uma situação bem peculiar, né? Existem grupos de anestesistas, né? Então, vários anestesistas se juntam e formam um grupo de 15 anestesistas. Então, eles fazem escalas. Então, digamos, todas as anestesias que eles fazem, os valores todos vão para o grupo. Então, digamos, eles operaram 300 cirurgias no mês. Aí deu um montante de dinheiro. Aí, a depender da quantidade de cotas que cada um dos anestesistas tem, eles vão recebendo. Então, é como se fosse uma empresa onde todo mundo trabalhasse e fosse repartido baseado numa sociedade. É como se fosse isso. Lá no Rio de Janeiro, quanto à anestesia, é um pouco diferente, aquela história de organização entre os pares, né? Organização entre os profissionais. Lá no Rio, o anestesista ele não recebe pelo plano. Todas as cirurgias do Rio de Janeiro, os anestesistas recebem do paciente diretamente. Então, vai fazer uma cesariana. Aí o anestesista vai, recebe de você o valor da cesariana, ele vai cobrar o valor lá, e aí depois você pede reembolso ao plano. Ou total ou parcial. Então, para o anestesista isso é excelente, porque ele não fica à dependência do plano de saúde, que habitualmente, mesmo os planos que são os melhores planos de saúde, habitualmente a remuneração médica é muito baixa. Para você ter ideia, tem plano de saúde, que inclusive vigora aqui em São José, que é a consulta de um médico especializado, com 20 anos de formação, ele recebe R$20 uma consulta, R$15 uma consulta. E às vezes o paciente, não, mas eu pago esse plano de saúde. Mas tudo bem, eu sei que o senhor paga esse plano de saúde, mas eu estou esperando há 3 meses para marcar uma consulta desse plano. Pois é, porque a demanda do seu plano de saúde é muito grande. E é óbvio, esses R$15 que você recebe lá da consulta, você vai só receber daqui a 3 meses. Isso se o plano de saúde não fizer nenhuma glosa de não, esse paciente não precisava dessa consulta. Aí você não recebe, entendeu? Então, é por isso que tem médicos que não atendem um ou outro plano de saúde. Né? Justamente porque é uma questão de valorização pessoal e profissional também. Não vou me submeter a isso. Né? Mas é óbvio, vai ter colegas que aquilo vai trazer algum tipo de benefício. Digamos, um cirurgião. O cirurgião vai atender uma consulta de R$10, de R$15. Pô, cirurgião, cara, o cara ganha R$15 na consulta.
Mas o objetivo dele é atender um pool de pacientes, de forma que, desses pacientes, ele indique um ou outro procedimento. Uma cirurgia, por exemplo. E aí ele recebe um valor que é mais adequado nessa cirurgia, por exemplo, que ele faz. Entenda? Então, é aquela história de ter ônus e bônus, né? Então, a remuneração médica ela é muito variável. E agora, uma dúvida que chegou aqui também. Chegou um paciente, né, no hospital. Até onde a enfermagem vai? Até onde a enfermagem pode ir no atendimento desse paciente e para entrar a ação do médico? O paciente chegou, a primeira coisa que a gente faz é verificar os sinais vitais dele, já verifica o destro, geralmente a gente já traça um eletro. Por quê? Porque são parâmetros que, quando o médico pegar, ele vai saber o que vai ser feito. Geralmente, por exemplo, até na UBS mesmo, a gente recebeu um paciente esses dias, ele estava infartando. Traçaram o eletro, o médico já verificou o que a gente fez. Chamou o SAMU, porque não tem condição de atendê-lo na UBS. O SAMU já veio, já encaminhou ele para um hospital. Então, até aí, a gente não medica. Por quê? Porque essa parte, a avaliação médica precisa ser feita para que ele prescreva as medicações para que a gente possa atender o paciente. No caso, se é uma emergência, geralmente o médico já está de prontidão. Ali, por exemplo, o paciente chegou e é uma emergência. Ele está infartando, está fazendo, teve uma parada respiratória, alguma coisa desse tipo. A gente entra para fazer em equipe, né? Todo o procedimento que tem que ser feito, o médico já vem, a gente já puxa um carrinho que a gente já tem ali à mão, próximo da gente. E o médico vai falando o que a gente tem que ser, o que precisa ser feito. As medicações que precisam ser feitas. Entendeu? Entendi. E, Tânia, como que você lida, isso já aconteceu com você, como que você lida quando você perde um paciente que você está tratando ali há um tempo? Como é que é para o pessoal da enfermagem? No caso, para mim, eu falo o seguinte, pelo fato de conhecer Deus, pelo fato de saber quem Ele é na nossa vida, pelo fato também de saber que os nossos dias estão contados, né? São contados por Deus. Para mim é tranquilo entender que a morte faz parte, né? É claro, a gente sempre pensa, mas e se eu fizesse isso, será que não poderia ter melhorado? Não. A gente sabe que tudo vai chegar, caminha para a morte, né? A gente sabe disso. Mas eu nunca tive problema de entender e aceitar. A única vez que isso aconteceu que eu não absorvi a morte foi de uma paciente que veio por um incidente de queimadura, que, no caso, a gente acredita que foi causado pelo cônjuge dela, e ela se queimou o corpo todo, e ela não durou uma semana. Então, para mim foi uma tragédia. Ela só tinha 22 anos. Então, 3 filhos e deixou um bebezinho de 4 meses. Para mim foi uma tragédia. Eu não entendi, né? Mas eu entendi o seguinte: ela não teria como sobreviver. Ela tinha 90% do corpo queimado. Já logo em seguida amputaram. Então, amputaram o braço, amputaram a perna, ia amputar outra perna. Essa moça não ia ter uma vida. Mas, para mim, foi uma tragédia. Eu entendo assim, que tudo tem um propósito de Deus. Claro que, para mim, foi um ensinamento. Eu entendi como ensinamento. A gente perdeu a lei, eu entendi como ensinamento na minha vida. Que tudo está nas mãos de Deus. O poder da vida e da morte, né? Agora, caminhando para o fim já, guardei a pergunta polêmica para o final, que já fizeram ela aqui de várias formas diferentes. As perguntas polêmicas todas são para mim? São. A pergunta polêmica é a seguinte: dizem por aí que, né, ciência e religião são opostos, que os médicos tendem a ser céticos, né, em relação à fé. Existe muito preconceito em relação à medicina e à religião. Como que o senhor encara isso? Se realmente são contrapontos?
ou não, se isso é um achismo das pessoas, um preconceito. Qual é o maior preconceito em relação a isso? Polêmico. Olha, no meu ponto de vista, a religião e a ciência elas andam juntas, porque à medida que você vai tendo acesso a informações até estava conversando com o Guilherme antes sobre isso, né? Essa semana eu estava olhando um cateterismo de um paciente que estava lá e, de verdade, assim, a primeira coisa que veio na minha cabeça assim, como podem achar que isso foi um acaso de encontros celulares? Não tem como. Não tem como. Não há essa possibilidade. Não tem como. Isso é algo aleatório. Então, sim, existe a ação de Deus e a mão de Deus. Agora, o que eu vejo é que esse pensamento, isso não parte só de um lado, eu acho que parte dos dois lados, tanto daqueles que professam a fé ou uma religião, quanto para aqueles que eventualmente são os extremos, né? O extremo da religião e o dito extremo da ciência, né? De serem opostos, mas o que a gente vê é que, sim, existem várias coisas que é colocado em teorias. Por exemplo, a teoria do evolucionismo, tem várias coisas que você analisa e aquilo faz sentido. Agora, não quer dizer que tudo aquilo que eles estão dizendo que é correto. Só que aí colocam tudo dentro de um balaio e diz, não, isso daqui é do demônio, você não tem que saber isso, o meu filho não tem que estudar isso na escola. Isso é um absurdo, Fazer isso é fazer o mesmo que foi o Index, que é colocar livros proibidos para que você não tenha acesso a esses livros proibidos, né? Fazer isso é você limitar o conhecimento, e isso eu acho que é horroroso. E isso não parte nem só dos adeptos à ciência e nem só aos adeptos da fé. Porque, sim, você precisa, não trate como inimigos, né? Mas sim, você precisa saber o campo, o que acontece no campo do adversário, inclusive para você poder militar e conversar com as pessoas, né? Então, no meu ponto de vista, a ciência só reafirma aquilo que a Bíblia já diz. Só que talvez pela forma que é descrito, é entendido de uma forma que hoje você entende de uma forma que, mas como foi assim? É igual aquele texto de os caras estavam guerreando e se escurecesse, eles não teriam acesso a poder destruir o inimigo. O Senhor tinha ordenado que eles fossem em guerra. E aí, lembra aquela história? Que ele orou e o sol parou, né? Sim, hoje a gente sabe que não foi o sol que parou, né? Na verdade, entende? A Terra está rodando, fazendo a órbita no Sol. Então, na verdade, não foi o Sol que parou. Porque a ideia que eles tinham antes é que a Terra ficava parada e o Sol ficava rodando em volta da Terra. Entendeu? Então, assim, não, mas como é que você diz que o Sol parou? Não, assim, a impressão do cara que estava olhando, como o Sol continuava naquela mesma posição, ele falou, o Sol parou. Foi a descrição dele. Mas não quer dizer que não, mas isso não existe, isso está errado. Então, aqui, tá vendo? Aqui, a fé e religião são coisas que não coadunam, são coisas que não tem nada a ver. Não existe isso do sol parar. E qual é o sentido disso? Tudo bem, a gente entende o que aconteceu. A descrição do cara que entendeu aquilo, que viu o que estava acontecendo, era uma descrição que hoje a gente por conhecimento, a gente já sabe que não. Assim, o ocorrido, a gente entende o que aconteceu, mas o que foi descrito foi de acordo com o entendimento que ele tinha na época. Então, isso acontece não só porque essa história do sol parou, para diversas outras coisas também. Então, para mim, não tem essa de que a religião está de um lado, e a fé está de um lado, e a ciência está do outro. Pelo contrário, a fé me ajuda a explicar diversas coisas que a ciência hoje, você já consegue entender hoje, e hoje você comprova coisas que a ciência... Sim,
desde o Gênesis, quando fala da criação do mundo, e hoje você vê várias coisas que os caras vão descrevendo, está escrito lá no Gênesis. Assim, o cara que está lendo, eu já sabia, sabe? Eu já sabia, já está escrito na Bíblia isso. E aí hoje os caras estão comprovando coisas que a gente já sabe que está na Bíblia, entende? Mas para mim não são dissociadas, não são coisas distintas. Uma ajuda a outra. Agora, a última pergunta para os dois, antes que desliguem o microfone aqui e apaguem as luzes. Tânia, se você pudesse dar um conselho para quem está querendo ir para a enfermagem, quem está estudando, que conselho você daria? É uma profissão digna e nós precisamos de técnicos de enfermagem, de enfermeiros, porque sem essa equipe, o médico não pode trabalhar sozinho, né? Isso nós precisamos. E saiba que é uma profissão muito gratificante. Eu posso dizer isso, nesses 6 anos, só fazem 6 anos que eu estou nessa área. Nesses 6 anos que eu estou nessa área, é uma profissão muito gratificante. Você, doutor, se pudesse dar um conselho para quem está querendo ir para a medicina, para quem está estudando? O meu conselho é se esforçar ao máximo, é fazer mais do que esperam de você, é correr atrás, é não esperar que as coisas cheguem à sua mão, é você ter um esforço, e esse esforço vai ser recompensado tanto por Deus quanto na sua carreira. Então, eu não acho que o que é bom vem fácil. Eu acho sim, tem que haver muito esforço, tem que carregar pedra sim, tem que estudar muito sim, tem que saber mais, tem que, desde o vocabulário até a forma como você fala, como você interage com as pessoas. Não adianta nada você ser extremamente técnico, mas você não é empático com as pessoas, né? Não adianta nada o médico chegar lá, não, porque o senhor teve uma corrente de lesão subepicárdica. Assim, a gente nunca vai entender isso, mas tem gente que fala de forma técnica, com a família, com o paciente. Você, não, olha só, deu um probleminha aqui no seu coração, entupiu uma artéria do seu coração, e a gente vai dar um jeito de resolver isso, vai melhorar o seu coração, você vai precisar tomar uns remedinhos, não pode deixar de tomar um remedinho, mas isso vai ajudar a melhorar o seu coração. Você está entendendo? Está entendendo. Sim. Você falou o que você tinha que falar, falou de uma forma simples, o paciente entendeu, ele confiou em você, viu que você está falando de uma forma que ele consegue entender. Você não está lá no pedestal e ele está lá embaixo, não, você está junto, está entendendo o que ele está falando, você está falando de uma forma que ele possa entender o que você está falando também. Então, além de ser técnico, sim, você precisa de técnica. Você não pode ser um médico que não sabe das coisas, você não pode ser um médico que está voando. Não, você tem que ter toda a técnica, todos os protocolos, tudo tem que estar debaixo do dedo. Sim. Agora, não adianta você ser técnico se você não sabe interagir com as pessoas, se você não sabe interagir com a equipe, se você não entende que a equipe é importante, de fato. Isso não é blá 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 de, porque está ali na frente, aí tem que falar. Não, não. Você tem que entender claramente que você não anda sozinho, você não trabalha sozinho, não tem como as coisas no hospital acontecerem com você sozinho. Então, sim, você precisa saber interagir com as pessoas, mesmo que você não seja aquele médico que está interagindo diretamente com os pacientes. Vai ter pessoas que vão estar à sua volta, porque a estrutura do sistema de saúde, ela é uma estrutura muito burocrática, tem vários papéis, várias coisas que tem que fazer. Então, sim, você tem que saber interagir com a secretária, tem que saber interagir com o cara que está lá na recepção, tem que saber interagir com o cara que está lá no refeitório, que está servindo você, né? Isso não só dentro do hospital, em tudo quanto é canto. Né? E é óbvio, não posso deixar as coisas subirem para a cabeça. Não, aqui ó, tem um DR aqui na frente do meu jaleco. Sim, isso é uma imbecilidade. Mas infelizmente isso acontece. Mas é óbvio. Mas para mim o que eu entendo é que você precisa fazer além do que é esperado de você. Eu preciso fazer uma pergunta, agora é a última mesmo, senão eu não vou dormir de noite, que eu fiquei o dia inteiro pensando em perguntar isso. O médico consulta com outro médico ou você mesmo dá seu diagnóstico, você se receita e tá tudo certo? Sim, o médico consulta com outro médico, sim. E você aceita o diagnóstico de outro médico ou você...
Sim, eu Eu não aceito o vou fazer diagnóstico. Mas é óbvio que eu faço o julgamento do que ele está falando, se faz ou não sentido. Então tá, tá respondido. Gente, esse foi o nosso papo reto de hoje. Queria agradecer minha assistente de palco. A gente comprou uma lembrancinha, um livro que a gente fala muito aqui nas nossas reuniões. Tirar uma foto? A foto oficial pro Instagram.